Olá, nós iniciamos agora uma maratona, vamos dizer assim, de estudo e de reflexão sobre essa portaria. Começando pelo capítulo 1 do Sistema Nacionais de Saúde. E tem dois anexos, e esses dois anexos, eles são mais de 200 páginas e que é praticamente de 70% a 80% de todo o conteúdo dessa portaria. Considerando que este capítulo 1 do Sistema Nacional de Transplantes é tão extenso e é muito procedimental. Então ele tem um conjunto de textos, né, e de procedimentos sobre a perspectiva do Sistema Nacional de Transplantes. Então eu fiz uma síntese dos pontos-chave, dos pontos mais importantes desta portaria, na verdade deste capítulo, para ficar mais fácil o entendimento. Eu vou disponibilizar essa síntese, vou salvar ela junto, e também, considerando que tem um conjunto de siglas, eu fiz uma lista de siglas também, e vou deixar também a lista de siglas anexada para ficar mais fácil também, se houver dúvidas, recorrer a esta lista de siglas. Ok? Fiz uma síntese de 31 páginas das 200 páginas, mais de 200 páginas, 270 páginas, para que a gente possa ter uma visão geral desses dois sistemas. Ok? O Sistema Nacional de Transplantes e o Sistema Nacional de Laboratórios de Saúde Pública. E dentro do Sistema Nacional de Transplantes tem o Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Derivados, o SINASAM. Então vamos lá, aos poucos. Anexo 1. Sistema Nacional de Transplantes, SNT. Fica aprovado o Regulamento Técnico do Sistema Nacional de Transplantes. É obrigatória a observância do disposto no Regulamento Técnico ora apresentado para o desenvolvimento de toda e qualquer atividade relacionada à utilização de células, tecidos, órgãos ou partes do corpo para fins de transplante em todo o território nacional. Então este regulamento técnico, ele disciplina este procedimento. Da estrutura e do funcionamento do Sistema Nacional de Transplantes. Da estrutura da coordenação geral do Sistema Nacional de Transplantes. As funções de órgão central do Sistema Nacional de Transplantes serão exercidas pelo Ministério da Saúde por meio da Coordenação Geral do Sistema Nacional de Transplantes, CGSNT, do Departamento de Atenção Especializada e Temática da ET, da Secretaria de Atenção à Saúde, SAS. A coordenação geral para o exercício das funções previstas e estabelecido no presente regulamento e visando harmonizar a sua atenção com as demais políticas, articular-se-á com outros órgãos do Ministério da Saúde. É vedada a designação para o cargo de coordenador geral do Sistema Nacional de Transplantes de qualquer membro em atividade integrante de equipe especializada habilitada à retirada de tecidos, órgãos, células e partes do corpo e ou a realização de transplantes, bem como de integrantes da equipe técnica do Banco de Tecidos Humanos. 3. Para o exercício das funções que competem ao órgão central do Sistema Nacional de Transplantes, a coordenação será assistida por Grupo de Assessoramento Estratégico, GAI. Quais são as atribuições do GAI? Elaborar diretrizes para a política de transplantes e enxertos, propor temas de regulação complementar, identificar os indicadores de qualidade para as atividades de doação e transplantes, analisar os relatórios com os dados sobre as atividades do Sistema Nacional, emitir parecer em situações especiais quando solicitados pela coordenação geral. O GAI, coordenado pelo coordenador geral do sistema, terá um representante titular e um suplente dos seguintes órgãos e entidades e associações. Então terão
as centrais de notificação, captação e distribuição de órgãos, SNCDO. A Central de Notificação da região Nordeste, Norte, Sudeste, Sul, Conselho Federal de Medicina, Agência Nacional de Vigilância da Anvisa, da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, ABTO, Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS, e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, CONASENS, Conselho Nacional de Saúde, CNS, e Ministério Público Federal. Os membros do GAI serão indicados pelos órgãos, entidades e associações relacionados no artigo 3º e parágrafo 1º e nomeados pelo secretário da Secretaria pelo período de 2 anos. O representante de cada região será o coordenador da comissão que entre os integrantes daquela região geopolítica, apresentar melhor desempenho quanto à doação de órgãos e tecidos, considerados os indicadores do número de doadores reais por milhão de habitantes. Então, o município, né, e a região que desempenhar melhor na doação de órgãos, tecidos, o representante daquela região será o coordenador. As reuniões do GAI serão presididas pelo coordenador geral do Sistema Nacional de Transplantes. Para apreciação dos temas específicos, o GAI poderá convidar profissionais com notório saber em área do conhecimento específico. O grupo terá ao menos 2 reuniões ordinárias anualmente e reuniões extraordinárias quando convocadas pelo coordenador, ou quando convocada pela metade mais um dos membros titulares. Para assessorá-la tecnicamente, a coordenação geral contará com as seguintes câmaras técnicas nacionais: Câmara Técnica Nacional de Histocompatibilidade, transplante de coração, pulmão, fígado, rim, pâncreas e assim por diante. E também terá uma de ética e pesquisa em transplantes. As comissões técnicas serão instituídas por ato do secretário de Atenção à Saúde. Caso haja incorporação de novas tecnologias, poderão ser criadas câmaras técnicas relacionadas a outras modalidades terapêuticas que não essas que foram listadas. Para a execução das atividades de coordenação de logística e distribuição de órgãos e tecidos no processo de doação e transplante em âmbito nacional, a coordenação geral contará com a Central Nacional de Transplantes, CNT, que terá as seguintes atribuições: articulação com as centrais nacionais e suas regionais, conforme definida adiante, e com os demais integrantes do Sistema Nacional de Transplantes, apoio e gerenciamento da captação, dando suporte técnico e intermediação necessários à busca em todo o território nacional de tecidos, órgãos e partes do corpo, gerenciamento da alocação de órgãos e tecido entre os estados. Para fins de alocação de órgãos, a CNT adotará a seguinte organização macro-regional: Região 1, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Região 2, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Região 3, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Distrito Federal, Tocantins, Amazonas, Pará, Acre, Roraima, Rondônia, Amapá e São Paulo. Região 4, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Maranhão e Piauí. Para fins de alocação de tecidos captados e não utilizados nos respectivos estados, a CNT adotará o critério de distribuição nacional, atendendo prioritariamente às urgências nacionais e, a seguir, a CNDCO, onde houver potenciais receptores inscritos em lista há mais tempo. A CNT deverá funcionar 24 horas por dia. Essa central tem que funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não pode fechar suas atividades. A CNT utilizará os seguintes formulários para realizar e autorizar, registrar os processos que envolvam a alocação interestadual de órgãos ou tecidos. Então, solicitação de transporte, autorização de transporte, solicitação de passagem,
motivo da recusa de órgãos, notificação de transplante já realizado, órgão disponibilizado pela CNT e não utilizado pela comissão, etiqueta para transporte e tudo isso, né? E tem que emitir relatórios mensais para a coordenação geral. Estrutura das coordenações estaduais e do Distrito Federal. As coordenações estaduais do Sistema Nacional de Transplantes serão exercidas pelas Secretarias de Estado de Saúde do Distrito Federal ou órgãos equivalentes por intermédio das respectivas coordenações estaduais ou distritais. As atividades de coordenação estadual poderão ser delegadas no todo ou em parte à comissão estadual ou às comissões regionais. A coordenação de transplantes dos estados e do Distrito Federal poderá ser exercida pelo próprio coordenador da Central de Notificação e Captação e Distribuição de Órgãos, exceto quando no estado existirem comissões regionais. O coordenador deverá ser preferencialmente médico. É vedada a designação para o cargo de coordenador estadual de transplantes qualquer membro integrante da equipe que esteja habilitada para retirada dos órgãos e tecidos. Então, e nem a equipe técnica não pode coordenar. Compete às secretarias estaduais dos estados e do Distrito Federal elaborar, se necessário, normas complementares e congruentes a este regimento, estruturar a comissão de forma a garantir seu adequado funcionamento e supervisionar suas atividades, bem como as demais atividades relacionadas ao transplante. Solicitar à coordenação nacional o credenciamento da CNDO, solicitar à coordenação geral o credenciamento das instâncias regionais, autorizar a criação da procura de órgãos e tecidos, OPO, atendidos os requisitos estabelecidos, né, nesta portaria, manter e enviar à coordenação o formulário de estatística mensal, designar os membros das câmaras técnicas estaduais para todas as modalidades de transplantes naquele estado, exceto transplantes de células-tronco, hematopoéticas, de TCTH, que é opcional, com no mínimo 3 membros para cada órgão tecido designados pelo secretário estadual, escolhidos entre especialistas da área fins plantadores ou não, e incluindo pelo menos um representante do serviço público ou de ensino que realize transplante para cada câmara técnica de órgão ou tecido. Capítulo 2. Da Central Nacional de Transplantes e das Centrais de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos. Da Central Nacional de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos. Criar, no âmbito do Sistema Nacional de Transplantes, a Central Nacional de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos. A Central Nacional, ora criada, está subordinada à coordenação do órgão central do Sistema Nacional e é sua auxiliar no desenvolvimento das seguintes atividades e atribuições: gerenciamento da lista única de receptores, com todas as indicações necessárias à busca em todo o território nacional de tecidos, órgãos e partes compatíveis com suas condições orgânicas, implantação e gerenciamento do Sistema Nacional de Informações, lista de espera, captação e distribuição de órgãos, realização de transplantes e seus resultados, articulação com as centrais estaduais de notificação, captação e distribuição e com os demais integrantes do Sistema Nacional. A articulação da distribuição de órgão entre os estados, quando for o caso, fazendo em conformidade com a lista nacional de receptores, com as condições técnicas de transporte, distribuição e demais critérios estabelecidos na legislação em vigor, de forma a garantir o melhor aproveitamento dos órgãos disponíveis e a equidade na sua destinação. O auxílio das CNCDO na articulação dos meios que viabilizem o transporte de órgãos captados quando se tratar de distribuição entre estados. A Central Nacional de Notificação, Captação e Distribuição deverá funcionar ininterruptamente por 24 horas por dia. Credenciamento das centrais de notificação, captação e órgãos estaduais. O credenciamento será concedido pela Coordenação Geral. Comitê Estratégico para
o Programa de Desenvolvimento de Equipes, Captação de Órgãos e Transplantes. Fica instituído um comitê estratégico no âmbito do Ministério da Saúde, responsável pelo Programa de Desenvolvimento de Equipes de Captação, da organização das OPOS e das CIH-DOTs, das organizações de procura de órgãos e tecidos, as secretarias de saúde dos estados e do Distrito Federal, em conformidade com a avaliação da respectiva CNCDO, estão autorizadas a criar organizações de procura de órgãos e tecidos. Seção 2. Das comissões intra-hospitalares de doação de órgãos e tecidos para transplantes, CIH-DOTTS. A criação das CIH-DOTs será obrigatória naqueles hospitais públicos, privados e filantrópicos que se enquadrem nos perfis relacionados abaixo, obedecida a seguinte classificação: a CHI-DOT 1, estabelecimento de saúde com até 200 óbitos por ano e leitos para assistência ventilatória em terapia intensiva e emergência e profissionais da área de medicina interna ou pediatria ou intensivismo ou neurologia ou neurocirurgia ou neuropediatria integrantes do seu corpo clínico. 2. Modalidade 2, estabelecimento de saúde de referência para trauma ou neurologia ou neurocirurgia com menos de 1.000 óbitos por ano ou estabelecimento de saúde não oncológico com 200 a 1.000 óbitos por ano. 3. Estabelecimento de saúde não oncológico com mais de 1.000 óbitos por ano ou estabelecimento de saúde com pelo menos um programa de transplante de órgãos. Parágrafo único. A criação da CIH-DOT será opcional para todos os demais hospitais que não se enquadrem nos perfis descritos nos incisos deste artigo e deverão ser classificados pela CNCDO estadual ou regional, comissão. Da autorização de equipes especializadas e de estabelecimento de saúde. O transplante de tecidos, órgãos, células ou partes do corpo só poderá ser realizado por estabelecimento de saúde e equipes especializadas para retirada e transplante previamente autorizados pela coordenação geral. A exigência estabelecida no caput desse artigo é aplicável a todos os estabelecimentos de saúde pública e públicos e privados, independente do vínculo jurídico com o SUS. O estabelecimento de saúde responsável pela realização de transplantes ou enxertos de órgãos, tecidos ou partes do corpo deverá atender às normas de vigilância sanitária vigente. A autorização para retirada de tecidos, órgãos, células ou partes do corpo humano, realização de transplantes e acompanhamento dos pacientes transplantados será concedida pela coordenação geral aos estabelecimentos de saúde em conformidade com os artigos da legislação. Do sistema de lista única. Todos os tecidos, órgãos, células ou parte do corpo obtidos de doador falecido que para a sua destinação contarem com potenciais receptores em regime de espera deverão ser distribuídos conforme um sistema de lista única. O sistema de lista única será constituído pelo conjunto de potenciais receptores brasileiros, natos ou naturalizados, ou estrangeiros residentes no país, inscritos para recebimento de cada tipo de órgão, tecido, célula ou parte do corpo, e regulamentado por um conjunto de critérios específicos para a distribuição deles a estes potenciais receptores, assim constituído o cadastro técnico único. É vedado o transplante com órgãos, tecidos ou partes do corpo humano provenientes de qualquer tipo de doador de potenciais receptores estrangeiros que não possuam visto de residência permanente no Brasil, salvo a existência de tratados internacionais em base de reciprocidade. O cadastro técnico único. A inscrição dos pacientes no cadastro técnico único, conforme decreto tal, dar-se-á na comissão com atuação na área de sua residência pelo estabelecimento de saúde e ou pela equipe responsável pelo seu atendimento, desde que autorizados nos termos deste regulamento, obedecendo os critérios de inclusão específico para cada tipo de órgão ou tecido. Alternativamente, as equipes especializadas de transplante renal poderão delegar a inscrição de potenciais receptores e a atualização
dos dados cadastrais do CTU às unidades de diálise sob sua supervisão. E como que fica o gerenciamento do cadastro técnico único? A manutenção do cadastro de potenciais receptores será feita pela Comissão Nacional de acordo com informações encaminhadas pelas equipes transplantadoras e ou unidades de diálise. Para a operacionalização da distribuição de órgãos e tecidos e partes do corpo para fins de transplantes e pela CNT será utilizado o Sistema Informatizado de Gerenciamento, o SIG, do Sistema Nacional de Transplantes. Todas as comissões deverão utilizar o SIG. O gerenciamento da lista de potenciais receptores de células tronco hematopoéticas será realizado por meio do Sistema Informatizado de Registro de Receptores de Medula Óssea, REREME, no INCA. Quanto à manutenção do cadastro, o status do paciente no cadastro será o seguinte: ativo. Refere-se ao receptor cujo cadastro esteja com seus exames pré-transplante completos e dentro do prazo de validade previsto e em condições clínicas adequadas para o transplante, condições em que o potencial receptor concorre à seleção configurada pelas características do enxerto e por sua equipe assistencial com sua anuência ou de seu responsável legal, para receber órgãos, tecidos, células ou parte do corpo. Semiativo. Refere-se a potenciais receptores cujo cadastro esteja com exames pré-transplante incompletos, transfundidos desde a última coleta para o soro, ou sem condições clínicas adequadas para o transplante. Conclusão em que o potencial receptor não concorre temporariamente à seleção para receber órgão, tecido, célula ou partes do corpo. Inativo. Refere-se ao receptor cujo cadastro apresenta ficha complementar não atualizada pela equipe após 3 meses, condição para que o potencial receptor não concorre temporariamente à seleção para receber órgãos, tecidos, células ou partes do corpo. E removido. Ocorre quando há abandono do tratamento, melhora da função inicial comprometida, ausência de condições clínicas que permitam a cirurgia, semiatividade prolongada em lista, transferência para outro estado, transporte fora do estado, transplante fora do estado, desejo de não ser transplantado, transplante com doador vivo, evolução para óbito, condições em que o potencial receptor é afastado definitivamente do cadastro para fins de seleção para a alocação de órgãos, tecidos e parte do corpo. Tudo o que o sistema de informações deve permitir que o histórico do paciente removido seja rastreável. Seleção de doadores falecidos e potenciais receptores e da distribuição de órgãos, tecidos ou partes do corpo humano. Todos os potenciais doadores falecidos de órgãos, tecidos, células ou partes do corpo deverão ser submetidos, antes da alocação dos enxertos, aos procedimentos técnicos, atendendo às normas de segurança para o receptor. A remoção de órgãos e ou tecidos de neonato e anencéfalo para fins de transplante ou tratamento. A retirada de órgãos e ou tecidos de neonato anencéfalo para fins de transplante ou tratamento deverá ser precedida de diagnóstico de parada cardíaca irreversível. Remoção de órgãos, tecidos e parte do corpo humano vivo para fins de transplante no território nacional, envolvendo estrangeiros não residentes no país. A realização de qualquer procedimento de transplante no território nacional em potencial receptor estrangeiro não residente no país apenas ocorrerá a partir do doador vivo que daquele seja cônjuge ou parente consanguíneo até o 4º grau, em linha reta ou colateral. Capítulo 9. Banco de tecidos. Os bancos de tecidos são definidos como os estabelecimentos de saúde que dispõem de instalações físicas, equipamentos, recursos humanos e técnicas adequadas para a identificação e triagem dos doadores, captação, processamento, armazenamento e distribuição de tecidos e seus derivados, de procedência humana, de doadores vivos ou cadáveres, para fins terapêuticos e de pesquisa. Da rede
Nacional de Bancos de Sangue de Cordão Umbilical e Placentário para Transplantes de Células-Tronco Hematopoéticas, Brasil-CORD. Fica instituída a Rede Nacional de Bancos Públicos de Sangue de Cordão Umbilical e Placentário para Transplantes de Células-Tronco Hematopoéticas, Brasil-CORD. Parágrafo único. Essa rede pública será formada pelos bancos de sangue de cordão umbilical e placentário e já existentes em operação no Instituto Nacional do Câncer e no Hospital Israelita Albert Einstein, e pelos que vierem a ser implantados com base nas necessidades epidemiológicas, na necessidade étnica e genética da população brasileira e segundo critérios a serem estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Fica instituído o colegiado consultivo sob a coordenação do Sistema Nacional de Transplantes, formado pelos componentes da Câmara Técnica de Transplantes de Medula Óssea, Coordenação Geral de Sangue e Hemoderivados, Departamento de Atenção Especializada e Temática, SAS, e diretores técnicos dos bancos de sangue, cordão umbilical e placentário. Da doação de medula óssea, do Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula Óssea, REDOME, ficam estabelecidos na forma do anexo tal os mecanismos destinados a organizar o fluxo de informação de tipificação e cadastro de doadores no Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula Óssea, REDOME. Da manutenção regulada do número de doadores no REDOME. Esta seção estabelece a manutenção regulada do número de doadores no Registro Brasileiro de Doadores e Voluntários de Medula Óssea, REDOME, visando assegurar a oportunidade de identificação de doadores histocompatíveis. O cadastro de novos doadores voluntários de medula óssea no REDOME respeitará um número máximo de cadastros de doadores voluntários de medula óssea por ano para cada estado da federação, conforme definido pelo Ministério da Saúde. Dos critérios de distribuição das cotas para o cadastro de novos doadores do Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula. Esta seção regulamenta os critérios de distribuição e controle das cotas para cadastro de novos doadores do Registro Brasileiro do REDOME. Fica estabelecido que a distribuição das cotas para o cadastro de novos doadores do REDOME, no âmbito de cada unidade federativa, será composta pelo gestor de saúde de cada estado e do Distrito Federal, após aprovação da Comissão Intergestores Bipartite da CIB e pelo colegiado de gestão da Secretaria de Saúde, respectivamente. Do Programa Nacional de Implantação e Implementação de Banco de Óleos. Fica instituído no âmbito do Sistema Nacional de Transplante o Programa Nacional de Implantação e Implementação de Banco de Óleos. O Programa Nacional de Implantação e Implementação de Banco de Óleos tem por objetivo oferecer as condições para a implantação e implementação de 30 bancos de óleos a serem distribuídos em locais estratégicos no território nacional, como forma de viabilizar e estimular a ampliação da captação de córneas para transplante, garantir adequadas condições técnicas e de segurança para esta captação e, por fim, ampliar a realização de procedimentos de transplante de córnea no país, reduzindo desta maneira o tempo de espera dos candidatos ao transplante. Entende-se por banco de óleos o serviço que, em instalações físicas de equipamentos técnicos e profissionais, sejam destinados a captar, retirar, classificar, preparar e conservar tecidos oculares de procedência humana para fins terapêuticos ou científicos, em conformidade com o estabelecido no anexo 1. Capítulo 13. Do Programa Nacional de Qualificação para a Adoção de Órgãos e Tecidos para Transplantes, Qualidote. Fica instituído, no âmbito do Sistema Nacional de Transplantes, o Programa Nacional de Qualificação para a Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes. O programa, ora instituído, de forma integrada e sistêmica, estrutura e organiza as ações voltadas para a capacitação dos trabalhadores de saúde envolvidos no processo de doação-transplante, desde a identificação de prováveis doadores de órgãos e tecidos até o acompanhamento pós-transplante. E tem por objetivo introduzir a capacitação, a qualificação
e o processo de aprendizagem aplicados a uma abordagem sistêmica e organizada dos conhecimentos no processo de doação-transplante. Proporcionar formação, capacitação, atualização e desenvolvimento dos profissionais envolvidos com o processo de doação-transplante. Oferecer aos profissionais de saúde adequada informação e conhecimento da estrutura e funcionamento da Política Nacional de Transplantes, estimular a pesquisa, a produção intelectual e a divulgação de conhecimentos, sensibilizando os profissionais para a importância do autodesenvolvimento e multiplicação deste conhecimento. Buscar maior integração dos profissionais envolvidos com as atividades de doação e de transplantes, com o objetivo de compartilhar experiências e conhecimentos. Motivar, incentivar a criatividade na busca por constantes estratégias de solução de problemas e contribuir para o aumento da doação e da captação de órgãos, tecidos e células, por meio da qualificação profissional, com o consequente aumento do número de transplantes realizados, visando a redução do tempo de espera em lista e a melhoria da qualidade de vida dos receptores. As ações serão desenvolvidas por meio de parcerias com hospitais transplantadores, equipes transplantadoras, centrais de notificação e captação de órgãos, universidades, hospitais envolvidos em projeto de apoio ao desenvolvimento institucional do SUS e demais entidades e instituições envolvidas com o processo de doação ao transplante. São públicos-alvo do Qualidote aqueles profissionais envolvidos com o processo de diagnóstico da morte encefálica e doação de transplantes, como médicos, enfermeiros, biomédicos, psicólogos. É a primeira vez nesta portaria que aparece assistentes sociais e outros profissionais da saúde. Artigo 220. A coordenação geral do SNT, do Departamento de Atenção Especializada, adotará providências necessárias à implantação e operacionalização do Qualidote, definindo as condições para a participação dos profissionais, a pactuação das responsabilidades dos entes e entidades envolvidas, bem como os recursos orçamentários que possibilitarão a execução do programa. As ações deverão ser devidamente articuladas e discutidas com a Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, responsável, no âmbito do Ministério da Saúde, pelo desenvolvimento da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, prevista na Portaria de Consolidação número 2. Capítulo 14. Da utilização de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano para fins científicos. A utilização de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano para fins científicos somente será permitida depois de esgotadas as possibilidades de sua utilização em transplantes. Anexo 1 do Anexo 1. Regimento interno das Câmaras Técnicas Nacionais. Regimento interno das Câmaras Técnicas Nacionais, da natureza e finalidade. As Câmaras Técnicas Nacionais do Sistema Nacional de Transplantes são instâncias colegiadas de natureza consultiva, vinculadas tecnicamente à coordenação geral do SNT, e as Câmaras Técnicas têm por finalidade assessorar a coordenação geral nos procedimentos relativos à formulação, revisão, atualização e aperfeiçoamento das normas relativas aos critérios de inclusão de pacientes candidatos a transplantes nas listas de espera, aos critérios de distribuição de órgãos, tecidos e células captados para transplantes e aos critérios de autorização, renovação e exclusão de autorização de estabelecimentos e equipes. Vamos passar pelo Anexo 2, Sistema Nacional de Laboratórios de Saúde Pública, o SISLAB. Do sistema. O Sistema Nacional de Laboratórios de Saúde Pública, SISLAB, é um conjunto de redes nacionais de laboratórios organizadas em sub-redes por agravos ou programas de forma hierarquizada por grau de complexidade das atividades relacionadas à vigilância em saúde, compreendendo a vigilância epidemiológica e a vigilância em saúde ambiental, vigilância sanitária e assistência médica. Da organização do Sistema Nacional de Laboratórios de Saúde Pública. Dos componentes do sistema.
O CISLAB será constituído por 4 redes nacionais de laboratórios, com as seguintes denominações: Rede Nacional de Laboratórios de Vigilância Epidemiológica, Rede Nacional de Laboratórios de Vigilância em Saúde Ambiental, Rede Nacional de Laboratórios de Vigilância Sanitária e Rede Nacional de Laboratórios de Assistência Médica de Alta Complexidade. Parágrafo único. As redes serão estruturadas em sub-redes específicas por agravos ou programas com identificação dos respectivos laboratórios de referência, área geográfica de abrangência e suas competências. As unidades integrantes da Rede Nacional de Laboratórios de Vigilância Epidemiológica executam as seguintes atividades principais: diagnóstico de doenças de notificação compulsória, vigilância de doenças transmissíveis e não transmissíveis, monitoramento de resistência antimicrobiana e definição da padronização dos kits diagnósticos a serem utilizados na rede. As unidades integrantes da Rede Nacional de Laboratórios de Vigilância em Saúde Ambiental executam as seguintes atividades principais: vigilância da qualidade da água para consumo humano, vigilância da qualidade do ar, da qualidade do solo, vigilância dos fatores ambientais físicos e químicos, vigilância de fatores ambientais biológicos, vetores, hospedeiros, reservatórios e animais peçonhentos, e monitoramento de populações humanas expostas aos fatores ambientais, biológicos, químicos e físicos. As unidades integrantes da Rede Nacional de Laboratório de Vigilância Sanitária realizam análises laboratoriais relacionadas às funções do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Produtos tais como alimentos, medicamentos, cosméticos e saneantes, imunobiológicos, hemoderivados, toxicologia humana, contaminantes biológicos e não biológicos em produtos relacionados à saúde, produtos, materiais e equipamentos de uso para a saúde e vigilâncias em portos, aeroportos e fronteiras. As unidades integrantes da Rede Nacional de Laboratórios de Assistência Médica de Alta Complexidade executam atividades de apoio complementar ao diagnóstico de doenças e outros agravos à saúde. O CISLAB é organizado de forma hierarquizada e tem suas ações executadas nas esferas federal, estadual e também municipal, em consonância com os princípios do SUS. As sub-redes serão estruturadas sendo observadas as suas especificidades de acordo com a seguinte classificação de unidades laboratoriais: Centro de Colaboradores, Laboratórios de Referência Nacional, Laboratórios de Referência Regional, de Referência Estadual, de Referência Municipal, Laboratório Local, Laboratório de Fronteira. As situações contingenciais, independente da posição hierárquica que tiver a unidade laboratorial em sua subrede, as amostras para investigação de surtos devem ser encaminhadas diretamente ao Laboratório de Referência Nacional. Os gestores nacionais das redes definirão por meio de regulamentação específica as situações contingenciais e as rotinas para a operacionalização das ações necessárias. Dos conceitos e competências. Os centros colaboradores são unidades laboratoriais especializadas e capacitadas em áreas específicas para que apresentam os requisitos necessários para desenvolver atividades de maior complexidade, ensino e pesquisa com as seguintes competências: assessorar o gestor nacional no acompanhamento, normalização, padronização de técnicas e avaliação das atividades laboratoriais, colaborar no desenvolvimento científico e tecnológico das unidades da rede, bem como na capacitação de recursos humanos, realizar procedimentos laboratoriais de alta complexidade para complementação diagnóstica e controle de qualidade analítica, desenvolver estudos, pesquisas e ensino de interesse do gestor nacional, disponibilizar ao gestor nacional informações referentes às atividades laboratoriais por intermédio do encaminhamento de relatórios periódicos. Artigo 10. Os laboratórios de referência nacional são unidades laboratoriais de excelência técnica altamente especializada com as seguintes competências: assessorar o gestor nacional no acompanhamento, normalização, padronização de técnicas e avaliação laboratorial,
coordenar tecnicamente a rede de vigilância laboratorial sob sua responsabilidade, realizar procedimentos laboratoriais de alta complexidade para complementação diagnóstica e controle da qualidade analítica de toda a rede, desenvolver estudos, diagnósticos e pesquisas de forma articulada com as sociedades técnico-científicas, sem fins lucrativos e com centros de pesquisa e desenvolvimento que reúna competências e capacitações técnicas em áreas críticas de interesse. Promover capacitação de recursos humanos em áreas de interesse ao desenvolvimento da credibilidade e confiabilidade laboratorial, estimulando parcerias com os laboratórios integrantes do sistema e com centros formadores de recursos humanos com competências específicas de interesse, visando a melhoria da qualidade do diagnóstico laboratorial. Disponibilizar periodicamente relatórios técnicos de gestão aos gestores nacionais com as informações relativas às atividades laboratoriais realizadas para os diferentes agravos, obedecendo o cronograma definido. E participar de intercâmbio e acordos nacionais e internacionais visando, juntamente com o gestor nacional, promovendo a melhoria do sistema. Os laboratórios de referência regional são unidades laboratoriais capacitadas a desenvolver atividades mais complexas, organizadas por agravos ou programas, que prestam apoio técnico operacional àquelas unidades definidas para sua área geográfica de abrangência, com as seguintes competências: assessorar, acompanhar e avaliar as atividades laboratoriais executadas nas unidades, desenvolver e realizar técnicas analíticas de maior complexidade necessária ao desenvolvimento laboratorial de doenças e de outros agravos à saúde, bem como dar suporte técnico aos laboratórios de referência estadual. Apoiar as unidades laboratoriais, realizando análise de maior complexidade, complementação de diagnóstico, capacitação de recursos humanos, supervisão e assessorias técnicas. Avaliar periodicamente um conjunto de laboratório de referência nacional, o desempenho dos laboratórios estaduais. Implementar e promover o mecanismo de controle de qualidade inter e intralaboratorial. Encaminhar ao relatório de referência nacional as amostras inconclusivas, bem como aquelas para a complementação de diagnóstico e outras destinadas ao controle de qualidade analítica. Disponibilizar as informações relativas às atividades laboratoriais por meio de relatórios periódicos, obedecendo um cronograma. Os laboratórios de referência estadual e os laboratórios centrais de rede pública, vinculados às secretarias estaduais de saúde, com área geográfica de abrangência estadual e com as seguintes competências: coordenar a rede de laboratório, encaminhar ao laboratório de referência regional as amostras inconclusivas, realizar controle de qualidade analítica, realizar procedimentos laboratoriais de maior complexidade, habilitar, observada a legislação a ser definida pelos gestores nacionais, os laboratórios que serão integrados à rede estadual, informando ao gestor nacional respectivo. Promover a capacitação de recursos humanos, disponibilizar aos gestores nacionais as informações relativas às atividades realizadas por intermédio do encaminhamento de relatórios. Os laboratórios de referência municipal são unidades laboratoriais vinculadas às secretarias municipais de saúde com área geográfica de abrangência municipal e têm as seguintes competências: definir, organizar e coordenar a rede de laboratórios, supervisionar e assessorar a rede de laboratórios, promover a capacitação de recursos humanos da área da rede de laboratórios, habilitar, observada a legislação pelos gestores nacionais, os laboratórios que serão integrados à rede municipal, informando ao gestor estadual. Os laboratórios locais são unidades laboratoriais que integram a rede estadual e municipal, então os laboratórios locais, e têm as competências de realizar análises básicas ou essenciais, encaminhar ao respectivo laboratório de referência municipal ou estadual as amostras inconclusivas para complementação de diagnóstico e controle da qualidade analítica, disponibilizar informações via relatórios periódicos. E os laboratórios de fronteira são unidades laboratoriais localizadas em regiões de fronteira para a viabilização de diagnósticos etiológicos, vetores de doenças transmissíveis e outros agravos à saúde pública, bem como a promoção do controle analítico para verificação da qualidade sanitária
dos serviços prestados e dos produtos com as seguintes competências: fortalecer as ações de vigilância epidemiológica, ambiental em saúde e sanitária no que se refere às ações laboratoriais de áreas de fronteira. Agentes etiológicos são agentes que têm a ver com bactérias, fungos, vírus. Colaborar no cumprimento dos acordos internacionais nas áreas de prevenção e controle de doenças, produtos e serviços. O laboratório de fronteira, por se constituir em unidade estratégica para o país, deve reportar-se, além do gestor estadual, diretamente ao gestor nacional da rede específica. Da gestão do sistema. Fica criado o Comitê Diretor Interinstitucional, integrado pelos dirigentes máximos dos seguintes órgãos: Secretaria de Atenção à Saúde, Secretaria de Vigilância, Agência Nacional, Anvisa. As atividades administrativas do comitê serão coordenadas pela Secretaria Executiva, com as seguintes atribuições: convocar as reuniões, manter controle do assunto, elaborar as atas, cuidar dos outros assuntos relativos ao seu funcionamento. No primeiro ano, a Secretaria Executiva estará sob a responsabilidade da Secretaria de Vigilância de Saúde, adotando-se nos anos subsequentes o sistema de rodízio entre os órgãos integrantes do comitê. O comitê vai se reunir a cada 3 meses, mediante convocação ou extraordinariamente quando for convocado. Compete ao Comitê Diretor Interinstitucional estabelecer as políticas e diretrizes do sistema, definir os critérios de financiamento do sistema, aprovar o plano anual de investimentos relativos aos recursos aplicados no sistema, estabelecer anualmente as atividades e metas de recursos financeiros, programação pactuada integrada, PPI, as políticas, diretrizes, critérios de financiamento, plano de investimento, atividades e metas do PPI serão anualmente submetidas à CIT, a Comissão Intergestora Tripartite, para posterior avaliação pelo Ministro de Estado da Saúde. Os gestores nacionais das redes são os seguintes: Secretaria de Vigilância em Saúde, Rede Nacional de Laboratórios de Vigilância Epidemiológica, Rede Nacional de Laboratórios de Vigilância em Saúde Ambiental e Gestão Nacional da Subrede responsável pelos laboratórios dos programas DST-AIDS, integrante da Rede Nacional de Laboratórios de Assistência Médica. Anvisa, Rede Nacional de Vigilância. SAS, Rede Nacional de Laboratórios de Assistência Médica. Parágrafo único. As redes nacionais terão como gestores estaduais e municipais as secretarias estaduais de saúde e as secretarias municipais, respectivamente. São atribuições do gestor nacional das redes: coordenar, normalizar e supervisionar as atividades desenvolvidas pelas unidades integrantes do CISLAB, estabelecer outros critérios específicos para habilitação nas redes, estabelecer critérios de avaliação de unidade partícipes do CISLAB, participar e controlar a execução das ações de laboratórios definidas nas respectivas PPIs. Habilitar os laboratórios integrantes das redes são atribuições do gestor estadual. Coordenar a rede estadual, avaliar as atividades desenvolvidas, participar e controlar da execução pactuadas na PPI, e do gestor municipal, coordenar a rede municipal, avaliar as atividades pelas unidades participantes, participar e controlar as ações pactuadas na PPI. Disposições finais: o comitê diretor, instituído neste anexo, editará, quando necessário, instruções complementares para a implementação do CISLAB. Parágrafo único. Cada um dos gestores nacionais tem competência para editar normas orientadoras no que se refere às redes e sub-redes sob sua responsabilidade. Ok, ficamos por aqui e fechamos o capítulo 1.